Olá, amigos e amigas, eu sou Luciana Costa, terapeuta holística e médium, responsável pelo Instituto Mãos de Luz Terapias Holísticas. Há muito tempo, os amigos vêm me pedindo para realizar um vídeo, fazer um vídeo que conte aí os bastidores psíquicos, os cenários psíquicos de uma terapia holística, no caso, a mais procurada no nosso instituto, que é limpeza e cura energética. Então, hoje, atendendo ao pedido dos amigos, com o objetivo de esclarecê-los sobre a importância de se autocuidar, vamos descrever uma terapia que realizamos há pouco tempo e que foi um grande sucesso porque a pessoa quis melhorar. A pessoa, mesmo na situação que se encontrava, essa pessoa quis. E é isso que é gratificante, isso que é importante, isso que auxilia muitos amigos astrais. Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Chegou a nós uma pessoa que já havia atentado contra a própria vida, estava bebendo muito e já não tinha esperança nenhuma. Essa pessoa chegou a nós num nível que ela já não se encontrava nela mesma, ela não tinha mais para ela não via mais razão de viver, mais nada. Então, ela foi inclusive trazida por amigos, né? Ela aceitou a terapia, mas ela mesma não tinha condições de vir por ela, né? Ela foi trazida por amigos. Quando essa pessoa chegou, meus amigos, o rosto dela estava completamente transfigurado. Assim, não conseguia encarar ninguém, olhando sempre para baixo. Você percebia que a pessoa não estava em si, não estava. Então, Deandra é uma terapeuta holística, ela também é responsável pelo Instituto Mãos de Luz, uma excelente terapeuta, fera aí nos cristais, nas pedras, e ela pegou essa terapia comigo, que necessitou de 2 terapeutas. Ela serviu ali como uma terapeuta, uma médium esteio também. E quando a pessoa deitou ali na maca, fizemos algumas técnicas de respiração, né? E a primeira coisa que realizamos foi a imposição de mão. Por que a imposição de mão ali? Nós seguimos muitas intuições dos nossos mestres. E na imposição de mão ocorre uma transferência de fluidos anímicos, fluidos benéficos, fluidos superiores, mas esses fluidos são muito dos mestres, que utilizam ali nosso campo energético, que tem que estar equilibrado para realizar esse tipo de tarefa. Então, quando houve a primeira imposição de mãos sobre a cabeça dessa pessoa, a primeira coisa que essa pessoa falou foi: eu estou com muita vontade de beber, eu estou com sede de bebida, E nós dissemos para essa pessoa: calma, respira fundo que isso vai passar. A primeira coisa que nós detectamos foi uma mediunidade auditiva aflorada, ou seja, desenvolvida. Ele não foi a lugar nenhum
para desenvolver essa mediunidade. É uma mediunidade inata e ela simplesmente foi se aflorando, né? Conforme ele foi crescendo, foi ganhando experiência de vida, ela foi se aflorando naturalmente. O grande perigo foi que ele não se esclareceu. Então, uma mediunidade sem esclarecimento é um perigo para quem a possui. E ali foi detectado essa mediunidade auditiva aflorada, porém não esclarecida, e também uma conexão não tão intensa, mas uma certa conexão com um espírito desencarnado, que inclusive era ligado a ele, eles eram amigos. E ele até depois nos relatou que ele já vinha escutando, né, esse amigo, né, que falava algumas coisas, que não vem o caso aqui. Então havia uma conexão. E os guardiões que trabalham conosco, eles envolveram esse espírito, que não era um espírito, ele se torna um espírito obsessor, porque mesmo sem querer, ele estava atrapalhando a vida daquela pessoa. Então, mas ele não era ruim, na vida dele não foi ruim, ele só não tinha o esclarecimento necessário, estava preso a algumas situações físicas e também não desencarnou de uma forma trágica e acabou ficando preso. Então, ele estava ali sem querer sugando a energia anímica dessa pessoa que nos procurou, e essa pessoa, por possuir mediunidade auditiva, o ouvia e acabou se perturbando. Na verdade, um perturbava o outro, por incrível que pareça, um perturbava o outro. Então, ao detectarmos essa conexão com esse espírito, na mesma hora ele foi envolvido ali pelos guardiões, a serviço dos mestres ascensionados, e já foi encaminhado, né, para a dimensão que ele faz jus. E nesse momento essa pessoa em terapia já relaxou mais, mas essa pessoa continuou dizendo que estava sentindo vontade de beber, porque ele acabou adquirindo o vício da bebida, né? E aí pedimos para que ele se acalmasse, relaxasse, aquilo foi passando, e utilizamos alguns cristais para cristais e também alguns aromaterapia na primeira sessão, para que houvesse uma desenergização de fluidos muito densos. Tinham muitos miasmas, algumas larvas também psíquicas, né? Essas larvas psíquicas ele acabou adquirindo durante o processo do sono, devido ao vício da bebida e outras coisas mais. O espírito dele, durante o sono, se desdobrava e ia a regiões inferiores, onde lá se conectava a outros espíritos encarnados e desencarnados que também possuem o vício da bebida, e nesses ambientes há uma troca psíquica, anímica ali de fluidos que acabam adoecendo, danificando o campo energético do outro. Então, ele estava muito combalido nesse sentido, uma aura muito desfigurada, mas a primeira sessão foi um sucesso, porque houve essa desconexão, esse arrebatamento desse espírito em sofrimento, e uma grande limpeza. Houve uma grande limpeza no campo áurico dele, né? Ao término da primeira sessão, nós fechamos ali o campo áurico dele
com a imposição de mão, também com alguns cristais, para que ele pudesse ir para casa e não ser atacado por influências negativas. Ele também passou ali por uma apometria durante esses 7 dias, porque a limpeza e cura energética, ela ocorre durante 7 dias. E na segunda sessão, quando ele veio no dia seguinte, quando os mestres abriram o campo para que nós pudéssemos trabalhar, foi constatado que nós já esperávamos uma espécie de aparelhagem. Isso que eu quero que vocês compreendam e que depois estudem sobre isso. Foi constatado uma aparelhagem que ela é implantada em planos do astral inferior, em planos inferiores. É uma espécie de chip, tá? Mas é um chip que para mim foi muito diferente. Para mim, para Deandra, foi algo muito diferente. Vejam bem, meus amigos. Era algo como se fosse... É um aparelhinho mesmo, né? Mais fluídico, claro. Que ele envolvia, esse aparelho envolvia a glândula pineal. Mas não chegava a penetrar, interpenetrar a glândula pineal. Mas ela envolvia a glândula pineal. E ela envolvia a glândula pineal e vinha como um arco que se conectava ao ouvido da pessoa. Porque aquele aparelho fluídico se conectava ao ouvido. Porque aquela pessoa tinha a mediunidade auditiva, da audição. Esses chamados chips, aparelhos, essas experiências, elas são realizadas em planos inferiores. Quando o espírito, durante o sono físico, ele começa a ir a essas regiões por afinidade com esses obsessores, né? Seja por bebida, seja vício de droga, vício em sexo, maldade, inveja, seja lá o que for, afinidade com os planos inferiores. E nesses planos, meus amigos, se encontram espíritos altamente periculosos e inteligentíssimos, e há muitos obsessores cientistas, não que foram cientistas quando encarnados, alguns foram, mas ali numa grande maioria eles são considerados uma casta deles cientistas, porque eles fazem experimentos mesmo com espíritos encarnados e desencarnados. Então, nessas idas e vindas dessa pessoa, por ser um médium auditivo com grande potencial, ele acabou sendo pescado por esses obsessores. Por isso que com uma grande facilidade ele ouvia e ao mesmo tempo ele sentia aquela indução, aquele envolvimento de fazer o que o mandavam. Beber, falar coisas e outras coisas mais. Então, da segunda sessão até... Foi a segunda sessão. Segunda sessão até a quarta, né? Na segunda sessão foi retirado esse aparelho, né? E até a quarta, na terceira sessão foi trabalhada a reconstrução desse campo energético que fica danificado. E na quarta sessão já foi fechado mesmo, já foi trabalhado toda essa estrutura que fica danificada. O corpo fluídico fica danificado. Se demora muito tempo com essa parafernália de obsessores,
Danifica-se o cérebro físico a ponto da pessoa depois não conseguir voltar a uma certa normalidade naquilo que ela era considerada normal. Então, na quarta sessão foi cauterizado tudo. A quinta, a sexta e a sétima sessão foram trabalhados todos os chakras, né, do chakra coronário ao chakra raiz, que é o chakra básico ali. Foi tudo muito bem trabalhado, energizado, houve muito esclarecimento e também ocorreu o que mais trouxe satisfação, a vontade dessa pessoa de se tornar uma pessoa melhor. Então, na sétima sessão, todo o campo fluídico dela, todo o campo áurico dela foi fechado, trancado mesmo, trancado. Foi fechado. E ela, até hoje nós temos contato, né, com ela, e essa pessoa diz que não sente mais vontade de beber, que ela até, a expressão dela para nós é: eu estou com Deus. Ele tem uma ligação com o catolicismo, ele gosta muito do Miguel Arcanjo, ele sempre faz a limpeza do Miguel Arcanjo, quando ele sente alguma coisa, porque ele continua com a mediunidade auditiva, porém ela foi trabalhada ao nível de que, durante as sessões, ela foi trabalhada ao nível de que, enquanto ele teria um período para se esclarecer, né, e não ouvir muitos planos inferiores. Então, a mediunidade, seja ela qual for, nesses casos, ela é trabalhada ali pelos mestres ascensos, que só eles sabem o que fazem de fato. Nós observamos muitas coisas, mas não há palavras no plano físico que conseguem descrever tudo o que eles fazem, né? Então, para nós é um pouco difícil dar voz ao que nós observamos, com todos os detalhes, até desenhar mesmo, né? Pedir para que alguém faça um desenho é complicado, mas nós tentamos, assim, com a máxima sinceridade mesmo, tentar descrever para que vocês possam compreender. Então, a mediunidade dessa pessoa, a mediunidade auditiva, ela foi trabalhada a um nível, né, que ela pudesse, no tempo dela, se esclarecer sobre a mediunidade auditiva, sobre a mediunidade, sobre a vida espiritual, com calma, sem as interferências do astral inferior, até porque ela está com um campo áurico ali fechado para isso. E ela está mantendo essa conexão com os amigos espirituais, e nessa conexão essa pessoa está se desenvolvendo cada vez mais, melhorando. Tudo na vida dessa pessoa melhorou. E é uma grande satisfação. É muito gratificante atender pessoas que querem melhorar. Porque os amigos astrais fazem a parte deles, mas aquele que faz uma terapia tem que fazer a sua parte. Até para que nós também, terapeutas, médiuns, consigamos realizar também a tarefa junto com os mestres e guardiões da luz. Então, meus amigos, eu espero ter conseguido aí esclarecer, dar voz, dar algum idioma a esses cenários psíquicos, né? Essas cenas que ocorrem nos bastidores psíquicos de uma limpeza e cura energética. Esse é um dos casos, nós pegamos vários casos também de possessão, né? Como essa também, essa é uma espécie de possessão. Casos mais leves também, nós vamos trazer
aqui vários casos para que vocês possam, por meio deles, se esclarecer, ver o que ocorre, o que acontece, como é que o astral inferior age, como o astral superior também age. Gente, olha, a vida espiritual, ela é um livro assim para se estudar todo dia. É maravilhosa, né? Então, essa pessoa é um grande médium auditivo e agora ele só ouve, né, as coisas boas, né? Mas só as coisas boas. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu espero que essa pessoa continue assim, seguindo realmente em frente, sem olhar para trás, com muita força, com muita garra mesmo, e confiando nos mestres, confiando no Miguel Arcanjo, que é um mestre guardião aí, que ele confia e gosta muito. Amigos, um grande abraço para todos vocês, um abraço mesmo de coração, um abraço espiritual bem apertado na alma de todos vocês. Fiquem com muita luz e até o próximo relato.